E explodiu mais um grande escândalo dentro do Corinthians após recuperar o bom futebol do argentino Rodrigo Garro. O treinador Fernando Diniz tem a missão com outro meio-campista e o atacante Memphis fez apenas trabalhos físicos e possivelmente seguirá fora nos 2 próximos jogos do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante holandês Memphis. No retorno dos jogadores do Corinthians aos trabalhos, o Memphis fez apenas trabalhos físicos, possivelmente seguirá fora dos 2 próximos jogos. O Memphis está fora, está lesionado, está com uma lesão de grau 2 no músculo da coxa direita desde o dia 22 de março, quando enfrentamos o Flamengo na Neoquímica Arena. Ele deu um passe espetacular para o Matheus Bidu. Na sequência, antes da metade do primeiro tempo, o Memphis acabou saindo, sentindo dores na região, exames feitos e a lesão diagnosticada. Desde então, o jogador vem tratando. Tivemos ali alguns detalhes polêmicos, como, por exemplo, informações de que aconteceu um erro nos preparadores do Corinthians em um exercício que acabou atrasando o retorno do jogador, mas fato é que o Memphis está prestes a completar 2 meses que está fora por uma lesão muscular. Ele que já iniciou algumas semanas atrás a transição, haviam expectativas de repente ele retornar no jogo da quinta-feira contra o Barra pela Copa do Brasil ou de repente contra o Botafogo, mas no retorno dos jogadores aos trabalhos que aconteceram na última terça-feira, dia 12, o Memphis mais uma vez fez apenas trabalhos físicos acompanhados dos fisioterapeutas do clube. Então, dificilmente o Memphis vai jogar contra o Barra, pelo menos são essas informações que chegam, e no próximo compromisso do final de semana, que será contra o Botafogo, aí absolutamente que a cautela será maior, devido ao gramado do estádio do Engenhão ser gramado sintético e, claro, vão manter a cautela em relação a um risco de repente, uma nova lesão do jogador. A minha opinião quanto ao Memphis possivelmente ficar de fora dos 2 próximos jogos do Corinthians é a seguinte: sinceramente, estamos aí caminhando para 2 meses que o Memphis está fora por uma lesão muscular de grau 2, que geralmente entre 3 a 4 semanas um jogador retorna. Claro, teve aquele detalhe que se fala que aconteceu um erro com ele, mas, sinceramente, o Memphis já está fora, se eu não me engano, de 12 jogos. O Memphis ainda não jogou com o Fernando Diniz. Claro que para o jogo contra o Barra na Neoquímica Arena, se tivesse condições, sinceramente, para mim, seria o retorno ideal para ele. Mas contra o Botafogo, em um gramado sintético, sinceramente, seria arriscado demais. Fato é, o Memphis está preparando para a Copa do Mundo? É algo que, quando falamos isso, muitos criticam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Memphis é um grande jogador, mas hoje ele acabou entrando em um nível, por exemplo, o Corinthians já aprendeu a se virar sem ele. E tem a questão da renovação de contrato, que eu acredito que não vai acontecer. Sinceramente, enquanto isso não for resolvido, nem vale a pena, porque o próprio Fernando Diniz acaba sendo prejudicado esportivamente falando. Então, se não voltar contra o Barra, sinceramente, para mim, não teria motivo para levá-lo para jogar em um gramado sintético. Mas nada garantido, não tem como cravar nada. Ainda o Corinthians encerra as preparações nessa quarta-feira. O jogo é na quinta contra o Barra, mas pelo que se fala, dificilmente ele vai jogar. E agora vamos falar sobre a nova missão do treinador Fernando Diniz. Após recuperar o excelente futebol do meia argentino Rodrigo Garro, Fernando Diniz agora tem a missão de recuperar o bom futebol de um outro meio-campista. O Diniz, desde que chegou, eu avisei vocês que o Diniz iria recuperar o bom futebol do Garro. Até citei Felipe Coutinho, Paulo Henrique Ganso, jogadores aí, um dos jogadores que
que o Fernando Diniz conseguiu recuperar o bom futebol. O Garro, logo de cara eu falei para vocês que o Diniz iria focar no Garro, porque o estilo do Garro é um dos principais estilos do jeito que o Fernando Diniz gosta que as suas equipes atuem dentro de campo. Claro, o Garro surpreendeu tão rapidamente. Desde que o Diniz chegou em 10 jogos, o Garro deu 7 assistências e tem jogado demais no setor que ele fica à vontade. Com o Garro encaminhado, já tendo uma excelente sequência de bons jogos, agora o próximo passo do Diniz se chama André Carrilho. Diniz também quer recuperar aquele excelente futebol do Carrilho, que infelizmente, desde o jogo contra o arquirrival, em que ele se machucou nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Carrilho também acabou tendo um regresso muito grande. O Carrilho, que foi titular contra o São Paulo no Majestoso do último domingo, jogou mais de 80 minutos, foi peça fundamental no meio de campo, cadenciando, controlando as ações e dando aquela liberdade para que os jogadores com intensidade, Breno Bidon, Rodrigo Garro, tivessem uma tranquilidade para jogar, até o próprio Ranielli. Então, agora a missão do Diniz é fazer com que o Carrilho recupere o seu excelente futebol. E claro, eu particularmente acredito muito que vai dar certo, torço muito, porque o Carrilho, em uma ótima fase, é um grande jogador. A minha opinião, quanto à próxima missão do Fernando Diniz ser recuperar o Carrilho, é a seguinte. Sinceramente, eu acredito que o Carrilho vai ter uma recuperação tão rápida quanto o Rodrigo Garro. Aliás, o Carrilho já está recuperando, porque contra o São Paulo, o Carrilho jogou no lugar do André, sinceramente, jogou demais. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu gosto muito do futebol do André, é um jovem das categorias de base, mas, sinceramente, não dá, por exemplo, para o André voltar a ser titular e o Carrilho voltar para o banco. Por quê? O André, não estou falando devido às indisciplinas dele, às expulsões, e sim desempenhos. O André teve uma queda de desempenho enorme, aliás, desempenhos, porque são jogos em sequência. Então, o Diniz, eu acredito que vai dar uma sequência para o Carrilho. Outros jogadores também correm por fora, como, por exemplo, o estilo do Alan, é um estilo que o Fernando Diniz gosta, mas eu acho que ali mais na região do Ranielli, e também o Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira é um jogador de pouca mobilidade, e no esquema do Diniz, acaba correndo um pouco por fora. Agora, o Carrilho, sinceramente, se o André realmente perder a titularidade, eu acredito que quem vai assumir será o Carrilho. Claro, não tem nada garantido aqui, o Carrilho também vai ter que ter uma sequência de bons jogos, como o Garro teve, mas o Diniz, não somente no Carrilho, tem outros jogadores também, mas no momento ali eu acho que ele está focando mais no setor de meio de campo. Garro e agora André Carrilho, e torço muito para que tenhamos aquele Carrilho dos melhores momentos, que o Carrilho sinceramente joga demais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um grande escândalo que explodiu dentro do Corinthians. Por incrível que pareça, o Corinthians gastou quase 700 mil reais com uma empresa irregular de segurança. E o que é pior, essa empresa foi aberta em nome de um funcionário do clube. É isso mesmo, eu vou explicar tudo certinho para vocês. É gravíssima essa denúncia e é uma informação do Sport Insider. Em setembro e outubro de 2025, já sob a gestão do Osmar Stabile, o Corinthians terceirizou a segurança do Parque São Jorge para uma empresa sem autorização da Polícia Federal para atuar na área. E segundo a denúncia, sem contrato formal assinado. A empresa citada é a Mega Assessoria Operacional Limitada, aberta em julho de 2025 por Fernando José da Silva, então gerente operacional do Parque São Jorge e hoje atual gerente operacional do CT, Dr. Joaquim Grava. De acordo com os documentos da matéria da Sport Insider, o Corinthians realizou pagamentos que somam aproximadamente 676 mil reais por meio de 3 notas fiscais emitidas pela empresa. Nas notas, os serviços aparecem descritos de maneiras diferentes, incluindo assessoria, consultoria econômica e vigilância. O caso, claro, ganhou contornos ainda mais
delicados após versões contraditórias sobre quem teria determinado a abertura da empresa. Primeiramente, o Fernando, que era quem dava o nome à empresa, alegou que foi o diretor administrativo, Fábio Soares, que mandou abrir essa empresa, e depois ele mudou a versão e disse que foi o presidente, Osmar Stabile, que mandou abrir essa empresa às pressas. Fato é que tudo isso, toda essa situação, já através do Ministério Público, através do promotor Dr. Cássio Conserino, ele já está com essas notas em mãos e haverá uma investigação sobre a origem do dinheiro para pagar as notas que não constam no sistema do clube. O Ministério Público também apura se supostamente outros fornecedores do clube possam trabalhar da mesma maneira. Então, há uma série de notas fiscais que foram supostamente emitidas por empresas em nome do Corinthians e depois canceladas. A investigação quer saber se foram ou não pagas. Mais um escândalo gigantesco que acontece no Parque São Jorge, mais um escândalo gigantesco que acontece dentro do nosso Corinthians. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter pago quase 700 mil reais em uma empresa que foi aberta às pressas em nome de um funcionário do clube, é a seguinte: que absurdo. Sinceramente, é impossível entender uma coisa dessa. Analisem comigo. Abriram uma empresa em nome de um funcionário do clube, que era um gerente operacional, para emitir notas fiscais com descrições que, sinceramente, estranhas. Assessoria, segurança. Existem milhares de empresas de segurança na cidade de São Paulo. Já que o Corinthians tinha tanta pressa assim para resolver as coisas, não seria nada melhor de contratar uma empresa, de repente, de nome no mercado, que até o nível de credibilidade do clube, olha, o Corinthians contratou uma empresa 100% qualificada, mas não. A solução mágica, abrir uma empresa no nome de um funcionário da empresa, que há quem diga, eu tenho que usar como supostamente, é parceiro político do atual presidente. Que situação ao qual o clube chegou. E o compliance do Corinthians? Aonde que vai parar? É por isso que eu já venho falando para vocês há um bom tempo. Intervenção judicial é a única saída para o Corinthians. Intervenção judicial é a única saída para que o Corinthians realmente tenha uma limpeza completa. Depois virá a profissionalização. Ainda, por incrível que pareça, há quem diga, não, daqui 5 anos as contas estarão pagas. Nós estamos resolvendo os problemas financeiros do clube. O déficit em 3 meses já está quase em 140 milhões de reais, nos 3 primeiros meses do ano. Ainda não sabemos de abril nem maio, que ainda não acabou. Os déficits anuais só vão aumentando. Então é por isso, não tem mais uma outra saída que não seja uma intervenção. Enfim, essa denúncia já está com o Ministério Público e vamos aguardar, mas o que eu posso dizer para vocês, explodiu um outro grande escândalo dentro do Corinthians. Um Corinthians que estamos vendo escândalos atrás de escândalos. São supostos gastos regulares do cartão corporativo, são supostas empresas de fachada, vai de bet, supostas notas frias. Vejam o ponto que coloca o nosso Corinthians. Mais um grande escândalo explodiu. Inacreditável. Sinceramente, é necessário urgentemente a intervenção. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!